Bom dia. Gente, hoje eu quero bater um papo com vocês, fazer 500 conexões sobre um montão de assuntos diferentes. E assim, eu faço questão de estar aqui de vez em quando fazendo isso, porque a forma de aula que eu faço dá muita impressão de que eu sou uma máquina, só fazendo as questões, né? E eu quero falar com vocês sobre aprendizado, sobre uma coisa super emocional na relação que eu tive com meu sogro, que estava com Alzheimer super avançado quando estava para partir, sobre uma música que ele amava, que eu estou aprendendo a tocar aqui, e sobre o quanto a gente aprende matemática de maneira inadequada, um montão de coisa que eu tenho para falar. Eu vou começar com a música, bem o finalzinho dela, que ela assim, ó. Vai embora, pois me resta consolo e alegria em saber que depois da boemia é de mim que você gosta, mãe. É o fora mais elegante que alguém pode tomar na vida. Ó, vai embora. Vai pra tua boemia. Eu sei que você gosta de mim, mas, pô, não dá. Não dá. Se você tá na boemia, não dá. E o meu sogro, ele botava essa música pra tocar assim, umas 500 vezes por dia. Era long play, não sei se você sabe o que é isso. Long play é um borrachão desse tamanho que tem as faixas lá diferentes, então ele vinha, terminava de tocar, botava na agulha e botava de novo. Então é a chance da gente conversar sobre memória, né? E para você que está estudando, a gente tem que entender assim qual é a visão atual que as pessoas, o pessoal da área científica tem sobre memória, e que passa por dois eixos. A memória rápida ali, né? Onde é que eu deixei a chave, né? E a memória que você vem batendo nela diversas vezes até saber, por exemplo, uma música de cor, né? E isso aqui, ó, tem sido um fator importantíssimo de aprendizado. Eu acredito que todo professor deveria, em algum momento, tentar aprender alguma coisa para a qual ele não tivesse talento nenhum. Acho que vocês perceberam que tocar violão e cantar não é a melhor coisa que eu faço na vida. Até porque isso te dá uma chance de entender o aprendizado pela perspectiva do aluno. Bem, a outra coisa é o seguinte, deixa eu pegar aqui o texto. Eu acho assim, sem falsa modéstia, eu gosto de escrever. Eu acho que um dos textos mais bonitos que eu fiz foi justamente na semana que meu sogro estava para partir. E assim, estava um revezamento, cada um ficava um pouquinho com ele no hospital. E nessa de cada um fica um pouquinho com ele no hospital, teve um dia que ele ficou comigo e eu estava esgotado, porque na época eu lecionava em 5 escolas diferentes e ainda era comandante num pequeno quartel de bombeiros lá no Carmo. O texto se chama, em homenagem a ele, Senhor Milton. E é assim: 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. O diálogo poderia estar totalmente deslocado. Meu interlocutor não era uma criança de 7 anos, mas uma de 74. O cenário não era a sala de aula ou mesmo a mesa já esvaziada de um jantar, e sim um quarto de hospital. Alzheimer já tinha tomado quase todo o cérebro do meu sogro. Se não fosse o jogo de war, seria hora de declarar o adversário vencedor, mas alguma coisa naquela mente sofrida do Sr. Milton resistia.
E basta ter visto Matrix para saber que um corpo não vive sem mente. Ele ainda era capaz de pedir água ou suplicar para voltar para casa. No instante anterior, por exemplo, ele estava repetindo: tira, tira, apontando com o olhar para a agulha do soro em seu braço esquerdo. Cantei os trechos da música Boemia, fazendo com que ele se distraísse repetindo as palavras que ele sabia. Peço, voltou, boêmio, acontece. De repente, nem mesmo a música predileta foi suficiente. Me via então numa verdadeira luta de judô para evitar que ele conseguisse se livrar da cama e dos apetrechos que o mantinham. Meu sogro era muito forte, apesar de tudo isso, né? Então, tinha que segurar ele com alguma força. Foi aí que eu lembrei que ele se olhava de saber a tabuada. E aí, Milton, quanto é 2 vezes 1? 2. Daí para diante, descobri a forma para entretê-lo diante do resto das horas em que me propus a cuidar dele sobre elaborada e generosa atenção dada pelos profissionais do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e me homenagear os profissionais do Hospital Nossa Senhora do Carmo. O que pode faltar de recurso lá, que é um hospital de uma cidade que deve ter hoje uns 20 mil habitantes, o que falta de recurso sobra de gente, tá? Todas as vezes que eu dependi daquele hospital, a gente foi tratado com um carinho absurdo. Seguindo, saí de lá pensando que iria justamente preparar a aula no dia seguinte para o pré-vestibular. Logo, afastei o óbvio pensamento de quanto o ensino de matemática era inadequado no tempo de meu sogro. E me veio a ideia do quanto nós matematizamos na vida, conscientemente ou não. Pensei que ainda o quanto o conhecimento de matemática nos dá a sensação de domínio, seja esse domínio sobre os outros, sobre nós mesmos, ou sobre a nossa capacidade de aprender e nos mantermos conscientes. Em suma, matemática é vital. Como era para o seu Milton não desistir? A luta dele estava praticamente perdida naquele instante. Entretanto, suas respostas sempre apontavam para a necessidade de manter vivo e atuante. Quero água. Minha casa. 45, 54, 63, 72. Gente, eu penso, ainda mais hoje em dia, com a possibilidade que a gente tem de ter calculadoras, de ter uma estrutura fora da cabeça das pessoas para aprendizado, que decorar a tabuada é uma coisa que não faz sentido. Também já não fazia sentido naquela época. Hoje, então, nem se fala. De qualquer forma, se você quiser saber a tabuada de 9, basta você tirar um dedo. Eu não sei se vai ficar espelhado aqui na hora que eu gravar, ó. Mas pensa assim, ó, 1, 2, 3, 4, não, vou fazer daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você quiser saber a tabuada de 9, ó, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, ó, 1, 8, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45 e por aí vai. Mas eu penso que antes de saber algum macete ou saber alguma coisa de cor, a gente tem que entender o processo. No caso específico da multiplicação, o processo que a gente tem é somar uma coisa várias vezes. Então, 9 vezes 2 é 9 mais 9. Ou seja, você faz isso 2 vezes. 9 vezes 3 é 9 mais 9 mais 9. Então, se você domina a soma, a multiplicação acaba sendo uma consequência. E saber de cor pode te ajudar para fazer a conta rápido. Fora isso, não é de forma alguma necessário que você saiba toda a tabuada de cor. Se você souber algumas coisas básicas, tipo, por exemplo, 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7 é 48 mais 8, 56. Então, se você souber alguns, os outros números você pode construir a partir daí. Mas eu acredito que o mais importante é a compreensão de que a gente matematiza o tempo inteiro. Muitas pessoas chegam para conversar comigo e dizem assim: ah, Remo,
eu sou ruim de matemática, não sei o quê. Botaram isso na cabeça das pessoas como, no final das contas, não é verdade. Isso aqui é matemática dessa. Dirigir é matemática dessa. Fazer compras, fazer comida é matemática dessa. Muitas vezes a pessoa acha que não sabe matemática ou sabe matemática porque lá na infância teve problema com uma parte da matemática que é aritmética ou com a álgebra. E vou dizer para vocês, tirando seres iluminados, tipo, sabe, essas pessoas que são verdadeiros computadores, todos nós vamos ter dificuldade em um determinado momento. Tem gente que vai ficar agarrado com logaritmos, tem gente que vai ficar agarrado com probabilidade, tem gente que vai ficar agarrado com cálculo integral e diferencial. Tem aquela brincadeira de que ninguém passa de em cálculo no primeiro semestre, sabe? O que não é verdade, mas acaba sendo bem próximo disso. Porque conforme a gente vai aumentando de nível, como se fosse um jogo, o nível de dificuldade também vai aumentando. Mas é algo que você pode construir aos poucos e ver realmente na sua vida o quanto a matemática é importante. E eu quero concluir isso da seguinte forma. Me irrita realmente quando alguém fala assim, passou mais um dia e eu não precisei saber que o delta é B2 menos 4AC. Bonitinho, bonitinha. Se você não sabe, alguém sabe por você. E se você deixa alguém saber por você, você corre o risco de ser manipulado. Eu vejo as pessoas falando que assim, para que eu preciso saber logaritmo? Para que eu preciso saber química? Para que eu preciso saber isso? Aí daqui a pouco você está lidando com pessoas que acham que capacidade crítica é tudo. A capacidade crítica, ela só funciona depois de você ter conteúdo. Você ter capacidade crítica sem ter conteúdo, acaba te transformando num tiozão do Zap. Aí daqui a pouco, infelizmente, algumas pessoas caem no terraplanismo, caem no antivacinismo, caem no fato de não ter uma consciência política, de saber de qual classe social a pessoa pertence e de que forma a pessoa deve lidar com política. Então, fica aquela fala dos antigos de que conhecimento não ocupa espaço. Como diria Gil, se oriente, rapaz. E moça também. Porque o mundo está precisando cada vez mais de, como diria Lulu Santos, de gente fina, elegante e sincera para lidar com essa nova era. É isso. Grande abraço.